Olá, pessoal, tudo bem por aqui? Eu estou vendo que as visualizações, elas estão acontecendo. Muito obrigada por isso. Isso é gratificante, mas estão se esquecendo de se inscrever no canal. Então, gente, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like, tá? Se ficar com alguma dúvida, alguma pergunta, comenta lá que nós vamos responder para você. No vídeo de hoje, eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Vem comigo, a pessoa que eu convidei é uma pessoa incrível, é uma pessoa ímpar. Novamente, é uma pessoa que eu não via há muito tempo, desde a época de Timor-Leste. Nem tanto tempo assim, né, Roberto? Porque afinal somos jovens, o tempo passa, mas a gente continua e ganhamos cada vez mais sabedoria e experiência. Esse é o Roberto Carioca, Carioca da Gema, posso dizer assim, Roberto? Claro. É um prazer estar aqui com você hoje, é um prazer viajar com você para o Rio de Janeiro, mesmo que a distância ela exista. Mas felizmente temos os aplicativos e podemos nos aproximar um pouquinho mais. Obrigada, Roberto. Falar português brasileiro agradece a sua participação. Da mesma forma, Ju, eu quero agradecer a você esse caloroso bate-papo e também dizer que, para além dos laços de amizade que nos une, eu tenho uma admiração, né? Sou seu fã. Ai, obrigada! Porque você tem uma postura profissional assim, invejável, né? Invejável num bom sentido, né? Porque a sua forma de comunicar é uma forma que muito aponta para esse objetivo de valorizar a língua portuguesa, de difundir a língua portuguesa de uma maneira muito especial. Então, por isso tem toda a minha admiração, né, pelo seu trabalho. Obrigada, meu querido. Encheu a minha bola agora, né? Claro, claro, porque você merece. Obrigada. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia carioca, pontos turísticos. Eu estou chegando no Rio de Janeiro. Eu estive 2 vezes no Rio, uma em 2018 e a outra em 2017. Só que assim, cheguei, fiquei 2 dias e já estava bem de passagem mesmo, indo para outro destino, e acabei tendo que ficar aí esperando me pegarem para me levarem para outro lugar. Sim. Então, eu não conheci o Rio de Janeiro. Eu estive ali nos principais pontos turísticos em um dia e pronto. O que eu sei sobre o Rio de Janeiro é o que eu vejo na TV, o que eu vejo nos cartões postais e o que eu vejo em filme brasileiro, série brasileira também. Então, você pode nos levar para a sua cultura carioca? Então, vamos lá embarcar nessa viagem. Eu acho que um primeiro ponto assim, de partida é só situar a cidade do Rio de Janeiro, né, dentro desse país continental que é o nosso Brasil, né? A cidade do Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do nosso país, né? Só perde para São Paulo, mas ela fica situada numa região pequena, razoavelmente pequena, né? Cerca de pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, um pouco mais, mas ela é bastante populosa e ela é 92
municípios, né, cidades do estado, que também tem o mesmo nome, que é o Rio de Janeiro, que está na região, né, sudeste e que pertence, né, a essa dimensão continental chamada Brasil. Uhum. Então, é uma cidade pequena. Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, né? Pois é, segunda capital, e ela deixou de ser capital em 1960. Por isso que muitos estrangeiros, quando a gente conversa, né, fora do Brasil, ainda acham que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Não é Brasília. Então, o Rio de Janeiro ele conta com mais ou menos 6 milhões de habitantes, e é uma cidade bastante cosmopolita, sob o ponto de vista tanto da culinária quanto das culturas, né? São muitas culturas aqui, é uma cidade realmente bastante cosmopolita, né? Absorve, né, várias pessoas de várias partes do mundo. Então, mas a gente tem algumas peculiaridades, né, da culinária. Por exemplo, o biscoito Globo, que é um biscoito de polvilho bastante consumido nas praias, né, já que a gente, né, tem esse litoral aí bastante amplo, né, com muitas praias, as mais famosas aí de Copacabana e Ipanema, mas é bastante comum a gente comer biscoito de polvilho, né, da marca Globo nas praias. E com mate, né? O mate é uma erva, né, onde se extrai através de um chá e que se toma gelado. Então, bastante refrescante, né, o chá mate, como é costumeiramente chamado, e com biscoito Globo, né? Mas, para além disso, a gente tem vários pratos, né, bastante peculiares também. Acho que um dos mais peculiares no município do Rio de Janeiro é o bife com batata frita, arroz, feijão e salada, né? Isso é bom. Bastante consumido através do PF. Que é o PF? Sim. É o prato feito, né? O prato feito, que é um prato simples, não vem separado, ele vem todo junto, um prato feito, porque ele é montado com os ingredientes e você paga por esse prato sem, né, vamos dizer, compartimentalizar vários pratos, né? Ele vem todo montado num prato único, é isso. Eu posso comer mais? Eu posso ir lá e me servir de novo ou não? É só esse prato por esse valor X? Essa é a diferença do prato feito. Ele só pode ser pago, você paga pelo prato. Se você quiser mais, você tem que consumir um outro prato feito. Entendi. Eu gosto de PF, viu? Arroz, feijão, bife, ovo, batata frita, uma saladinha de tomate com alface. Nossa! Sim, sim. E a nossa feijoada também, né? Com couve, né? Com couve, laranja, né? Aquela feijoada também. Eu penso que é um prato bastante consumido aqui. Não sei se é um prato típico, né? Porque eu acho que tem mais origem em Minas Gerais, mas também é bastante consumido aqui no Rio. E, Roberto, eu estou no Rio de Janeiro. O que eu não posso deixar de fazer? E uma outra dúvida, uma pergunta de uma paulista para um carioca. Rio de Janeiro é uma cidade violenta? Porque o que eu vejo na televisão é uma coisa. O que de fato é outra, né? Só quem está aí para saber realmente. E aí que
essa primeira pergunta sobre a violência no Rio de Janeiro. E eu estou aí, turista, o que eu não posso deixar de fazer e se eu preciso ter alguns cuidados com a minha segurança? É bastante oportuna essa pergunta e eu vou ser bem sincero, né? Eu gostaria muito de falar para todos os seus ouvintes aí que a cidade do Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa e que podem vir sem problema, curtir as diferentes atrações turísticas da nossa cidade. Nós temos o Cristo Redentor, com seus 38 metros de altura, considerada uma das novas maravilhas do mundo. Nós temos praias maravilhosas, que a gente já falou sobre elas um pouco, né? Copacabana, Ipanema, mas também Praia da Barra da Tijuca, com águas, né, cristalinas, e o Pão de Açúcar também, que é outra atração, que tem um bondinho, né, aquele morro, né, aqueles dois morros, né, onde se liga um teleférico chamado Bondinho do Pão de Açúcar, que são atrações turísticas das mais diversas, né? Faltou dizer também a Floresta da Tijuca, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, né, com a sua exuberância da Mata Atlântica. Falar também, né, dos aspectos da ciência, Fiocruz, talvez a gente explore mais a seguir essas atrações. Mas tem um ponto, né, que faz toda a diferença na hora que a gente vai divulgar as nossas atrações, que é o momento, o contexto atual da cidade, que é a violência. A violência sob diversos aspectos. Não só a violência, violência física, de agressões, do narcotráfico, da criminalidade, mas também a violência estatal, né, de gerar mais desigualdades e pessoas passando fome, da miséria humana, que também é uma das violências, o desemprego, né, a falta de cuidados médicos devido. Então, isso tudo, para mim, é uma violência sob um aspecto mais amplo. Então, a gente vive um momento muito difícil nesse momento, né? Onde essas violências, essas múltiplas violências, estão cada vez mais exacerbadas. Então, eu não recomendo que venham para a minha cidade, infelizmente. Mas se vierem, busquem um guia, busque alguém que seja do Rio, que possa lhe encaminhar por esse território, né? A gente tem casos aí de turistas que alugaram um carro, saíram pela cidade e o GPS lá marcou uma rota que passava por uma favela. Isso foi ano passado, né? Não sei se você lembra. Não vi isso. Eu acho que é uma família de alemães, se não me engano, né? E eles foram para... O vidro era vidro enfumaçado, né? Então eles entraram numa favela e foram executados. Há que se ter uma certa segurança na circulação aqui no Rio de Janeiro. Então, nos pontos turísticos, é bastante policiado. Então, há uma segurança, né, própria do Estado para não gerar mais inconveniências para os turistas. Entre essas atrações turísticas, há muitas favelas. O Rio de Janeiro possui a maior favela do Brasil, que é a Rocinha. E é uma das maiores favelas do mundo. Eu acho que tem quase 70
milhões de pessoas morando, né, em uma única favela. Que há, inclusive, roteiros turísticos para conhecer a favela. O que é uma coisa bastante peculiar também, porque eu morava numa favela, né, chamada Favela de Manguinhos, próximo da Fiocruz. Então, essas favelas têm algumas especificidades bastante interessantes sobre organização social, como é que essas pessoas convivem de uma forma muito condensada, né, e estabelecendo laços de solidariedade, subvertendo a lógica, né, que é de não sobrevivência, né? Sim. Então, as pessoas ainda resistem. O que eu acho bacana das favelas ou comunidades são os projetos sociais desenvolvidos ali, desenvolvidos dentro do ambiente, para o desenvolvimento do indivíduo, para a sua valorização, para o seu crescimento pessoal e profissional. Isso, assim, é uma coisa que também é muito pouco divulgada na mídia. Eu fico sabendo porque, afinal, eu pesquiso para preparar o material para as aulas e a gente acaba sempre encontrando alguma coisa, principalmente dentro da Rocinha, né? Sobre esses projetos sociais. Mas, por exemplo, a televisão não divulga, pelo menos não chega aqui no meu estado, o que está sendo feito, como está sendo feito, a valorização das pessoas em ambientes mais vulneráveis. E isso, assim, a organização das comunidades estão de parabéns. Eu entendo que há isso mesmo, né? Existe um esforço muito grande de organização desse mundo que são as nossas favelas. Porém, há também uma cultura narcotraficante e também milícias que são frutos do poder público corrompido, promove uma suposta segurança entre o comércio e entre moradores, que também é algo preocupante. Então, há que se ter muito cuidado na hora de visitar uma favela ou de passar por uma favela. Isso, é uma coisa assim, para se pensar e avaliar e decidir, né, se vale a pena realmente visitar o Rio de Janeiro ou não. Mas se optarem visitar o Rio de Janeiro, que se contrate um guia turístico, um local, sim, porque, como você mesmo disse, os pontos turísticos têm a segurança, mas sim, o trajeto do hotel, do hostel ou do albergue, do Airbnb, não sei, mas até o ponto turístico, esse que é o delicado de locomoção. O ponto delicado para a locomoção até o chegar no local, não é isso, Roberto? Perfeito, Ju. Você fez uma boa síntese aí do que eu queria comunicar. É exatamente isso. Assim, e voltando lá à pergunta, o que não deixar de visitar, além das atrações que eu já mencionei, eu acho que existe um passeio, inclusive turístico também, que é a Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz. Eu penso que isso não é muito divulgado, porque não está muito no circuito turístico, né, das pessoas que visitam a cidade, mas eu penso que cada vez mais a gente deve valorizar as atrações científicas que a gente tem na nossa cidade, né? Então, a Fiocruz é um lugar muito bonito, que fica aqui, muito próximo daqui onde eu moro, e que tem museu, né? Tem um museu que é o castelo, o famoso castelo da Fiocruz, que é um centro de pesquisa de excelência, né? A produção de vacinas, a produção de saúde de uma forma geral, e que tem um museu de ciências também. Além de ter uma área verde assim muito bonita, né? Oswaldo Cruz teve um papel muito importante
na produção da saúde no Brasil. Então, quando você vier aqui, eu faço questão de te levar na Fiocruz e te apresentar toda essa história, né, da ciência, que eu acho que isso é imperdível. Né? É onde eu estudei, né? Eu fiz o mestrado lá. Então, eu tenho um amor muito grande pela história da ciência que se confunde com a história da Fundação Oswaldo Cruz. Roberto, só um parênteses, a gente estava falando sobre os pontos turísticos e a locomoção até os pontos turísticos. Enquanto você falava do perigo, eu pensava que eu não fiz nada disso que você está sugerindo. Eu peguei ônibus sozinha. Peguei o metrô de vocês aí também sozinha. O metrô é muito bom aqui, o metrô é muito seguro. Já o trem, nem tanto, tem menos segurança. Mas enquanto o ônibus, em determinadas localidades, podem ser seguras. Agora, provavelmente você não fez como muitos turistas que chegam aqui com chapéu de palha, máquina semiprofissional a tiracolo, celular, né, na mão, e em determinados pontos também. Também tem isso. Eu andei no Rio de Janeiro como eu ando em São Paulo, capital. Mas aí é injusto, né? Porque assim, você sabe como se portar na cidade. Você não vai exibir o seu, né, celular de última geração. Você, né, é professora, né, e tem um poder salarial assim bastante amplo, né, de pegar o telefone de última geração e ficar na rua falando, como a gente faz em outros países. Aqui não se faz em lugar nenhum do Brasil. Talvez em Campo Grande seja possível. Lá eu usava muito o celular na rua e todo mundo faz isso, mas é uma capital que não chega a 1 milhão de habitantes, é uma capital interiorana com cara de interior e é uma capital segura. Você anda com os vidros abertos, você fala no celular na rua, você atende. Eu jogava andando assim, ó, indo para casa ou até mesmo no centro da cidade e nunca passou trombadinha e levou o meu celular. Eu andei no Rio de Janeiro como eu ando em São Paulo. Mochila na frente e agarradinha aqui em mim e sem fazer a cara de turista, né? Cara de turista Sim. É bem peculiar, que você fica deslumbrado com tudo. É verdade. Não, disfarça, olhares pontuais para as coisas bonitas durante todo o percurso que eu fiz e pronto. Sem alardes. Sim, correto. Muito, muito bem lembrado isso. É uma grande dica para sobrevivência aqui. E, Roberto, tem mais alguma coisa que você poderia nos falar sobre o Rio de Janeiro? Se bem que você foi bem pontual, mas mesmo assim eu insisto e eu quero ir para o Rio de Janeiro para eu comer biscoito Globo e tomar chamate na praia, porque isso eu não sabia, não tinha ideia. Para mim, na praia se come camarão, espetinho de camarão. Não, até tem também, mas tem que ter um certo cuidado, né, com a comida de rua, assim, né, porque não, assim, são populares que vendem, não tem a regulamentação necessária com a questão da higiene, né? Então há que se ter um certo cuidado, ou pelo menos acreditar, né, na pessoa que está vendendo. Mas uma água de coco também na praia, né? Ela faz todo sentido, né? Mas combina com o biscoito Globo não fazia ideia, viu? Tem até algumas
alguns cartazes, né? Alguns objetos que lembram dessa. Eu comia biscoito Globo com meu pai na praia quando eu tinha 5, 6 anos de idade, né? Então é algo bastante típico, assim. Que memória interessante. Boa, né? É verdade, é verdade. Agora, uma coisa interessante também de falar do Rio de Janeiro é o seu passado indígena, né? Que muito poucas pessoas falam, né? Que antes da colonização, essa cidade, que não era cidade, era habitada, né, por várias tribos, entre elas o Tupi-Guarani, que deu, inclusive, origem à palavra carioca. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. E carioca tem várias controvérsias sobre a origem da palavra, mas o que eu mais gosto é de pensar na origem da palavra tupi, que era composta, né? Não sei se você sabe disso, de caraiuá ou caraí, que significa homem branco, e oca, que significa casa. Então, havia uma das primeiras construções aqui, dos colonizadores portugueses, que era uma casa de pedra. Então, os nativos chamavam a casa do homem branco. Uhum. Então, Caraí-oca, e ficou carioca. Né? Eu acho que é uma... do Caraí eu não sabia. A gente sabia o oca. O oca, Pela evolução da língua e por todo o processo que a língua portuguesa teve para ser o que é hoje, a língua portuguesa no Brasil. É totalmente plausível essa sua explicação, principalmente porque quando você fala, como é que é? Caraí ou caraiá? Carauá. Carauá ou caraí? Vou falar do caraí. Quando nós pensamos em caraí e depois carioca, a nossa velocidade de pronúncia ela acaba aglutinando carioca, caraioca, carioca. Como aconteceu com você, que foi afunilando, se reduzindo, e hoje temos o você, né? Sim, sim. Tem uma outra peculiaridade da língua também, que a gente tem um viaduto aqui que se chama Oscar Brito, que são duas palavras de nomes de pessoas, né? Oscar e Brito. Né? E sabe como foi popularizado esse viaduto? Os cabritos? Os cabritos, viaduto dos cabritos. Cabrito, o que é o cabrito mesmo? Cabrito é um animal, é um mamífero. É muito semelhante à ovelha, né? A cabra e a ovelha, né? Cabrito. Bom, Roberto, faltou alguma coisa aí na nossa viagem pelo Rio de Janeiro? Assim, faltou falar do carnaval. Eu acho que é imperdível. Falar do Rio de Janeiro e não falar do carnaval é imperdível, né? E o carnaval me lembra assim, fazer uma distinção entre dois tipos de carnavais. Existe o carnaval, que é um carnaval mais profissional, que o mundo todo conhece, um dos maiores carnavais do mundo, que é aqui, e que existe toda uma profissionalização desse carnaval, uma divulgação sob o ponto de vista turístico. Ele é uma competição, de fato, né, onde gera muitos interesses econômicos por trás desse festival, mas também tem um outro tipo de carnaval, que agora, nos últimos 2 anos, está sendo retomado, e eu espero que avance, que é o carnaval de rua, que é o que o carioca fala, que é brincar o carnaval, que é pular o carnaval.
você não precisa pagar, né? Diferente, se você for desfilar no sambódromo, que é o local dessa festividade mais turística, você paga tanto para entrar quanto para você desfilar, né? Comprar as fantasias, né, e tal, para você desfilar, que são fantasias preparadas para um carnavalesco, né, e tal. E são caras, assim, cada vez mais as pessoas não têm condições financeiras, a não ser, né, as pessoas mais abastadas, né, que têm maior poder aquisitivo, de ter a oportunidade de desfilar na Marquês de Sapucaí, né, no sambódromo. Mas esse carnaval de rua é algo assim surpreendente, porque as pessoas se fantasiam com a fantasia que acha, e aí tem toda uma criatividade para bolar alguma coisa especial para você desfilar e para você simplesmente brincar, né? Há exageros, né? Então a gente tem assim um traço de violência também, porque os homens querem beijar as mulheres, né? E isso não é legal. Então há que redimensionar a cultura, né? No sentido de fazer uma festividade, mas que zelem também pelo respeito, né, entre as pessoas. Mas agora a gente está se preocupando mais com isso. Antigamente, não. Antigamente não tinham esse respeito, mas que é uma festa lindíssima, né? Que os blocos de rua são aquelas festividades que são montadas por um grupo, geralmente que moram numa mesma rua, e que põe uma música lá, uma marchinha de carnaval. Os mais elaborados montam as suas próprias bandas, né, carnavalescas, com nomes engraçados. Por exemplo, tem um bloco chamado Sovaco de Cristo. Sovaco é essa região aqui, né, do Cristo Redentor. Tem as Carmelitas, tem a Rola Cansada, tem várias. Tem várias. Explica aí o que é a Rola Cansada. Poxa, posso mesmo? Mas a Rola Cansada não é aqui, é de Angra, é de Búzios. É de Búzios o bloco. Falou da Rola Cansada, vai ter que explicar. Não. Eu vou me reservar no direito de deixar quando a gente estiver falando de Búzios, que é uma outra cidade do estado do Rio de Janeiro, mas que não é o Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem as Carmelitas, que é outro bloco, mas que assim, é uma coisa muito de bairro, é muito peculiar daquele bairro, que as pessoas se vestem. Então, os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, né? E tem toda aquela criatividade na hora de produzir as suas fantasias e sai pulando, brincando, mexendo com as pessoas, né? Então, é uma festa bastante interessante, bastante rica, de cultura, de musicalidade, até de culinária também, né? Porque gera muita comida popular, né? De rua, né? Comidas rápidas. E eu me divirto muito, assim, algo bastante interessante. Pelo visto, é o carnaval que você frequenta, né? Pois é. Esse carnaval que você vai brincar o carnaval. Correto. E são mais espaçosos. Então, assim, no período começa já em janeiro, vai até março, assim, diferente da festa tradicional do carnaval no sambódromo, que é uma semana ali fixa, né, que já tem um calendário. Os blocos de rua não, os blocos de rua acontecem de maneira mais esporádica, num espaço de tempo muito grande, né? E que há uma preocupação agora para se resgatar
isso que ficou meio que abandonado. Então, o número de blocos nesses últimos 2 anos tem aumentado. Então, agora, a gente tem episódios também de arrastão nos blocos. Então, jovens que se organizam. O arrastão é uma coisa, assim, é uma das peculiaridades da violência, né, que a gente sofre, que é um grupo de criminosos que se organizam para, assim, em grupos, ir assaltando, ir roubando, ir retirando, subtraindo determinados pertences das pessoas que estejam naquela região. Então, eles vão como um bloco, né, fazendo um arrasto, uma rede, fazendo um arrasto na subtração de produtos das pessoas. Então, se tiver com celular, anel, joia, máquinas, né, equipamentos, relógio, vão levando tudo e somem na multidão. Isso é bem triste. É muito triste, mas a gente precisa falar sobre isso. Só recuperando também uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é esse passado indígena. Nós temos também resquício desse passado indígena aqui na cidade do Rio, né? O colonizador, ele realmente eliminou todo o resquício de tradição indígena que havia no Rio de Janeiro. Porém, a gente ainda tem grupos de resistência, como a Aldeia Maracanã. A Aldeia Maracanã é uma aldeia indígena, que ela existe no bairro do Maracanã, onde fica o estádio de futebol, que até algum tempo era o maior estádio do mundo, né? Mas ele já deixou de ser o maior estádio do mundo. Mas bem próximo, ao lado do estádio do Maracanã, existe a Aldeia Maracanã. Então, quem visitar o Rio de Janeiro também é uma excelente oportunidade para conhecer um pouco das tradições indígenas, que é esse nosso passado, que ainda resiste lá. Eles recebem muito bem, eles fazem cerimônias, e é gratuito, né? Você não precisa pagar, não é? Porque é uma região onde eles moram, lá, é onde eles vivem, né? Então, existia até há algum tempo o Museu Indígena, lá, o Museu do Índio, que as políticas públicas não conseguiram manter esse museu. Mas há projetos também, por isso que é importante difundir essa ideia dessa valorização das nossas tradições indígenas, para que isso se converta em políticas públicas para manter determinados espaços da história, das tradições, né, dos elementos que fazem parte da nossa cultura indígena. Das nossas origens, como de um modo geral, né? Perfeito. Roberto, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Fiquei muito feliz por todo esse bate-papo que tivemos. Eu já estou preparando aqui o meu roteiro para quando eu for ao Rio de Janeiro. Fiocruz, Aldeia de Maracanã são passeios que com certeza eu vou querer fazer, principalmente porque são passeios que realmente só quem é dali que vai saber que de fato existe. Não é algo que você encontra no Google, por exemplo, digitando passeios, turismo no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tudo isso que nós conversamos foi valiosíssimo. Vamos um dia falar sobre Búzios e a rola cansada. Se você ficou curioso em saber o que é a rola cansada, posta ali no comentário que o Roberto vai explicar para você. Eu tá certo. Posso, mas é melhor que ele explique, porque afinal foi um termo que ele usou, ele que conhece.
Ou então, gente, dá uma pesquisada no Google Imagens, somente a palavra rola. Tá? Já vai dizer muita coisa. Roberto, prazer. Pode falar. Não, a rola é uma palavra polissêmica, né? Tem muitos sentidos. Tem, mas no sentido de cansada e carnaval. Tá certo, Ju. Roberto, bom, muito obrigado, Ju. obrigada. Muito obrigado pela sua simpatia, por estar trabalhando a língua portuguesa dessa maneira tão linda, tão simpática, agradável, como você tem conduzido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Gente, não vai embora antes de curtir o nosso vídeo, viu? E fique atento nos próximos conteúdos. Vem coisa boa por aí. Deixa o seu joinha ou deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Roberto, obrigada, meu querido. Ó. Valeu. Valeu. Tchau.